Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dudu da Sim e tô com o Vini da Sim também. Para quem não conhece a gente é fundador da Sim. Eu sou médico formado pela USP, fiz residência de clínica pela USP e fui preceptor da emergência, agora estou nos Estados Unidos aqui. E o Vini, fala um pouco de você aí, Vini. Fala galera, como vocês estão? É um prazer estar aqui com o Dudu. A gente, antes de falar de mim, aqui eu queria só falar que a gente separou esse tempo aqui para gravar as atualizações das novas diretrizes aí de sepse, do Surviving Sepsis Campaign, que saiu agora em 2021, acabou de sair, tá fresquinho. E aí a gente trabalhou durante essa semana para preparar o conteúdo mastigado aí, trazendo os highlights mais importantes da diretriz para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Correia, fiz medicina na Unicamp, depois clínica na USP, fui da panela do Dudu de residência, e depois fui preceptor também junto com o Dudu lá na emergência, e agora estou acabando cardio no INCOR. E é isso aí. Então, vamos discutir sepsis, né, Dudu, que é um tema que chega para todo mundo que trabalha em pronto-socorro e UTI, desde que o cara... Até ortopedista tem de sepsis, né? Então, todo mundo tem que saber atender sepsis. Fala aí, Dudu. Verdade. Não, com certeza. A brincadeira do ortopedista é brincadeira mesmo, pessoal. Não levem a sério, não. Mas é só uma brincadeirinha. Não, quem fala que trabalha em emergência e nunca atendeu sepsis está mentindo, porque ou não conhece, ou não sabe diagnosticar, ou está mentindo. Bom, então vamos lá. A gente vai destrinchar aqui o guideline nas principais recomendações. Eu vou começar com a segunda recomendação, que é a seguinte. A gente recomenda contra o uso do Quicksolva comparado com o CIRS, NILS ou MILS como ferramenta de screening único para sepse ou choque séptico. E aí, Vini, o que você pode falar dessa recomendação? Só um detalhe, é uma recomendação forte com evidência moderada. Beleza. Dudu, antes mesmo de sair essa atualização desse guideline, a gente já utilizava isso na prática, né? Já tinham saído alguns estudos depois do último guideline do Sepsis 3 de 2016, comparando essas ferramentas de triagem. Primeiro, vamos falar rapidão do Quicksolva. O Quicksolva é uma ferramenta que foi defendida no último guideline como uma ferramenta para você identificar pacientes graves, e é uma ferramenta que você é bem específica, mas pouco sensível para a sepse. Então, ela identifica pacientes bem graves, e a partir desse grupo de pacientes, se ele tiver uma suspeita de infecção, você vai pedir exames e manejar como sepse. Mas, lógico, a gente não seguia o Quicksolva na prática. A gente procurava o paciente com disfunção orgânica e com suspeita de infecção, e esse paciente a gente encarava como sepse. E muitas vezes o Quicksolva era falho porque ele é uma ferramenta pouco sensível. E aí foram surgindo outras ferramentas ao longo do tempo, como o NILS, o MILS, e tem até mesmo a CIRS, que era utilizada antes do Quicksolva, e aí alguns estudos compararam essas diversas ferramentas e mostraram que o Quicksolva realmente é uma das ferramentas com menor acurácia. Tem um estudo de 2017 publicado no Critical Care que comparou essas 4 ferramentas, tanto no contexto de departamento de emergência como no contexto de enfermaria, e mostrou que a ferramenta que tem maior acurácia é o NILS, seguida do MILS, depois Quicksolva e depois o CIRS, né? Então, hoje em dia a gente já não utiliza a gente não utilizava, né? Mas agora com esse novo guideline recomendando não utilizar, a gente não usa mais o Quicksolva aí como ferramenta para o screening de sepsis, né, Dudu? Cara, acho que é isso. Nunca usar uma ferramenta, uma calculadora como screening único. Sempre avaliar o paciente como um todo, né?
Porque se você usar só o Quicksolva, é mais específico que o SIRS, mas nem é tão específico e nem é tão sensível. O NIOS eu gosto pessoalmente, mas você sempre tem que olhar o paciente como um todo, né? E uma coisa importante, vocês não precisam decorar as ferramentas, vocês podem sempre consultar em diversos aplicativos que dá para baixar no celular e tal. Mas o mais importante de tudo é você avaliar clinicamente o paciente, independente de scores. Se você acha que um paciente tem suspeita mínima que seja de infecção e tem disfunção orgânica, na sua cara, já começa a pedir exames para avaliar a disfunção orgânica e começa a tratar como sepse. Né, Dudu? Isso aí. Então, esse já vamos para o terceiro, então. Então, eles falam assim, para adultos com suspeita de sepse, sugerimos medir o lactato sérico. Então, para mim, cara, acho justo pedir o lactato. A gente vai discutir o lactato com mais detalhe, né? Mas o lactato, na sepse, é um marcador de mortalidade, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que quem tem lactato alto morre mais, principalmente quem está com sepse. E ele pode, sim, ajudar no diagnóstico, tá? Novamente, não usar como ferramenta única. Vem um cara com lactato alto, não, isso é sepse. Não, usa como um todo. Para vocês terem uma noção, o likelihood rate do lactato positivo é 4,75. Então, ele ajuda no diagnóstico. E o likelihood rate negativo é 0,4. Tá? Então, eu acho que assim, é uma ferramenta a mais para te ajudar. Ele seria um marcador de hipoperfusão. A gente pode discutir depois aí que não é só marcador de hipoperfusão, mas é um auxiliar. O que você pensa aí, Vini? Dudu, eu concordo com você, né? Já tem vários estudos, isso é uma evidência aí que irrefutável de que o lactato é sim um marcador de mortalidade, de pior prognóstico, principalmente no contexto aí de sepse. E uma falha, eu acho que no guideline antigo, era falar que, quando eles colocarem na definição de sepse, né, que era o delta sulfa maior ou igual a 2 num paciente no contexto de infecção, e não colocar dentro do sulfa, né, o lactato. O lactato não estava dentro da definição de sepse, mas a gente sabe que o lactato aumentado no contexto de um paciente hipoperfundido ou no contexto de infecção, muito provavelmente é um sinal de disfunção orgânica. Então, vale a pena, dentro de um contexto clínico, a gente utilizar o lactato para nos guiar aí no diagnóstico de sepse, né, como um sinal de disfunção orgânica cardiovascular. Mas lembrar que também tem várias outras causas que não hipoperfusão que podem aumentar o lactato. Então a gente tem que saber isso também, como por exemplo metformina, né, algumas outras medicações, algumas neoplasias podem aumentar o lactato. Então a gente tem que lembrar que também tem outras causas, né? Então sempre saber interpretar muito bem esse exame. E o lactato, né, Dudu, puxando para uma outra recomendação já, além de nos guiar no diagnóstico de sepse, na identificação de pacientes mais graves, ele vai ajudar a gente como guia de ressuscitação volêmica também, né? E eles colocaram isso no novo guideline, né? Como uma recomendação fraca, com uma baixa qualidade de evidência, porém a gente pode utilizar sim o clareamento de lactato durante a nossa ressuscitação volêmica para ver se ela está sendo eficaz, assim como o tempo de enchimento capilar. Quer falar um pouquinho disso, Dudu? Boa. Então é que eu gosto bastante. Então, ó, recomendação 7. Para adultos com sepsis ou choque séptico, a gente sugere usar como guia da ressuscitação uma queda no lactato para pacientes com lactato elevado, em relação a não usar o lactato. Evidência fraca, né, recomendação fraca em baixa evidência. E também para adultos com choque séptico, a gente sugere usar o tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação como um adjunto de outras medidas de perfusão. Recomendação fraca com qualidade de evidência baixa. Então, como é que é essa história, né? Então, o lactato a gente acha que vem muito da hipoperfusão e do metabolismo anaeróbio, né? Só que, com o tempo, a gente tem sabido que não é tão assim, né? Muito do lactato provavelmente vem também do estímulo adrenérgico que a gente tem durante a sepse ou choque séptico, né? Porque quando você estimula células, receptores beta 2, principalmente no músculo,
você tem uma liberação de lactato muito importante. Então, talvez, né, não usar o lactato não seja só uma medida de perfusão, mas também uma descarga adrenérgica do estresse, assim, da sepsis em si. Mas, bom, teve o estudo Lactate, que foi publicado em 2010 no Blue Journal, e eles compararam usar o lactato versus não usar o lactato. E naquele estudo, teve uma redução da mortalidade de mais ou menos 8%, de 43 para 33, né, 43,5 para 33,9, só que não teve diferença estatística. E a gente viu que o grupo do lactato lá foi tratado mais agressivamente. Então, teoricamente, os pacientes foram tratados mais agressivamente. Só que uma coisa muito esquisita, não teve diferença na queda do lactato. Então, o lactato diminuiu igual nos dois, né? Então, a gente não sabe nesse estudo por que os pacientes, teoricamente, sobreviveram mais no grupo que usou o lactato como guia, visto que o lactato caiu igual nos dois grupos. Bom, e aí depois vieram outros estudos, né? Teve o IM-Shock, que foi publicado no JAMA, em 2010, que também usou o lactato como forma de avaliar a evolução dos pacientes e guiar a ressuscitação, e também não teve diferença. E aí, acho que foi em 2017, 2018, 2017, que no JAMA publicou o Andrômeda, que foi um estudo na América Latina, que ele usou o tempo de enchimento capilar, né? E aí, teve uma redução de mortalidade em relação ao lactato, usar lactato versus tempo de enchimento capilar. 35 versus 43% em 28 dias, só que não teve diferença estatística, né? Só que aí, o que eu acho que foi, né? Muita gente acha isso também, que no tempo de enchimento capilar, os pacientes eram reavaliados mais frequentemente. Então, nessa história toda aí, em relação aos 6, 7, 8 ali, que é como guiar a nossa ressuscitação, está perto do paciente. Seja vendo lactato, seja vendo o tempo de enchimento, está reavaliando o paciente, que é um paciente grave, principalmente o choque séptico. Vamos para a próxima, Vini? Sim, então, tanto o lactato quanto o tempo de enchimento capilar a gente pode utilizar, a gente já utilizava, né, como guia de ressuscitação volêmica. E vale a pena falar também que temperatura de extremidades e Mottling também são sinais de hipoperfusão que a gente consegue também guiar a nossa ressuscitação volêmica, que também já foram validados em estudos, né? Então a gente pode também utilizar de tempo de enchimento de temperatura de extremidades e Mottling score. E também eles falam de recomendações, né, nessa parte de ressuscitação, guia de ressuscitação volêmica, da gente também associar medidas dinâmicas para guiar a ressuscitação com uma recomendação fraca e uma qualidade de evidência baixa, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós devemos utilizar, né? É recomendado que a gente utilize em lugares que saibam utilizar esses métodos. Que métodos que a gente está falando? Medidas dinâmicas de guias de reconsultação. O que isso envolve? Por exemplo, Echo Point of Care, a gente pode avaliar delta PP, pode avaliar variação de volume sistólico, que é o stroke volume, pode fazer o passive leg raising, que é você aumentar, elevar a perna do paciente e ver a variação de débito cardíaco, aquele paciente em que você eleva os membros inferiores e a gente tem uma variação de débito cardíaco acima de 15%, quer dizer que esse paciente ele tem ele é mais responsivo a volume. Então, isso é um dos métodos que eu falei, né? Mas a gente pode usar os outros que eu falei também, de delta PP, variação de stroke volume. E esses métodos, eles têm alguns estudos, né? Principalmente meta-análise e revisões sistemáticas validando esses estudos, porém a evidência é fraca. Mas a gente vê na prática que isso ajuda bastante para quem sabe. Uma dica que eu dou é: se você sabe utilizar, utilize. Se você não sabe utilizar, não utilize, porque vai mais atrapalhar do que te ajudar. Então, se você não sabe utilizar, ou se você não tem um eco disponível para você utilizar a beira-leito, utilize o tempo de enchimento, o lactato, temperatura de extremidades, Mottling score para guiar a sua ressuscitação. Concorda, Dudu? Concordo. Acho que fazer tudo isso e sempre estar perto do paciente e sempre reavaliando, entendeu? Não é aquele. O choque séptico não é aquele paciente que você vai dar 2 litrão em bolos e vai embora tomar um café, entendeu? Então, eu sugiro
como geralmente eu faço 500 ml, reavalio o paciente, faço mais 500 ml, reavalio o paciente. Vai aos poucos fazendo a terapia e vai reavaliando o paciente. Para você, primeiro, não sobrecarregar, não dar muito volume a afogar o paciente, ao mesmo tempo, não subressuscitar o paciente. Vamos para a próxima, então, que é exatamente isso, fluidos. Para paciente com hipoperfusão ou choque séptico, a gente sugere pelo menos 30 ml por quilo de cristalóide nas primeiras 3 horas de ressuscitação. Recomendação fraca, qualidade baixa. E aí, Vini? Isso daí é um, é um grande dilema aí, né, na hora da que a gente pega um paciente com sepsis, porque isso sempre vem nos guidelines do Surviving Sepsis, esse número mágico de 30 ml quilo. E muita gente pergunta na hora que a gente vai dar os nossos cursos práticos, se precisa dar mesmo 30 ml por quilo, porque se for parar para pensar, 30 ml por quilo em um paciente de 70 quilos acaba sendo 2 litros e 100, né? É coisa para caramba. Então, preciso realmente dar esses 30 ml por quilo para todo paciente em sepse ou em choque séptico? Então, esse número mágico vem de análises retrospectivas, ou seja, um nível de evidência mais baixo. E essas análises retrospectivas mostraram que os pacientes que não receberam esses 30 ml por quilo de cristalóide dentro das primeiras 3 horas foi relacionado com aumento aí de mortalidade intra-hospitalar, né? E demora também para resolver o quadro de hipotensão. Então, isso, pessoal, são análises retrospectivas, como eu falei. Então, o nível de evidência cai. O que a gente sugere? É isso que o Dudu falou. Analisa cada paciente individualmente. Vamos tentar chegar a esse 30 ml por quilo? Se der. Mas vai dando pequenas alíquotas e reavalia o paciente. Vai lá, dá 500 ml, 250, 500 ml, reavalia o paciente, veja a perfusão, veja tempo de enchimento, né, temperatura de extremidades, Motley, vai vendo o lactato. Isso vai guiar a sua ressuscitação volêmica. Não saia dando já os 30 ml por quilo de uma vez, né? Tem paciente que não vai tolerar, principalmente os pacientes com injúria renal aguda, que estão anúricos, pacientes cardiopatas, eles não vão tolerar esses 30 ml por quilo. Então tem que individualizar, não é isso para todo mundo, né? O que você acha, Dudu? Cara, eu concordo. E eu iria até além, velho. Que eu fui bem a fundo, assim. Onde é que veio esse 30 ml por quilo? E a primeira vez que eu li sobre isso no tempo foi, acho que é 2001, um artigo do Rivers, né? E se você ler a fundo o artigo do Rivers, que para quem não conhece, é o Early Goal, é um artigo que só tem 12 mil citações no New England Journal. É o que mudou o mundo da sepsis, mas ele usou 30 ml por quilo. E ele não cita em momento algum de onde veio esse 30 ml por quilo. Então, a gente não sabe de onde vem. Como o Vini falou, pacientes que não, em estudos retrospectivos posteriores ao Rivers, os pacientes foram pior que não receberam, só que assim, provavelmente, quem não recebeu os 30 ml por quilo é porque não estava sendo bem tratado, entendeu? Porque aquele paciente que recebe 1 litro nas primeiras 3 horas, mas nunca mais é reavaliado depois, entendeu? Então, como é estudo retrospectivo, tem vários viés aí, tomar cuidado. E uma coisa que vale a pena lembrar é que mais ou menos 50% dos pacientes em leito de UTI respondem a volume, tá? E desses 50% são quem realmente precisam de fluidos, sabe? Então, nem todo mundo responde a volume e nem todo mundo responde a volume precisa de fluido também. Então, tomar cuidado. Bom, acho que a gente pode ir para o próximo, né? Sim. Próximo é o alvo de pressão, certo? Dudu, e uma Bom, outra coisa, só uma fala outra aí. coisa. Então fica aí a deixa, né, da necessidade de ensaios clínicos randomizados para avaliar mesmo esses 30 ml por quilo, porque os ensaios clínicos que a gente tem avaliando estratégias de ressuscitação, principalmente o Process, a RISE, Promise, que são os principais trials nesse assunto, eles já, pré-randomização dos pacientes, esses pacientes já tinham recebido esses 30 ml por quilo, né? Ambos os braços. Então, fica difícil da gente comparar, da gente falar dentro desses trials de estratégias mais
conservadoras, né? Porque todos já tinham utilizado 30 ml por quilo. Então, precisamos de estudos só para isso, né? Só para comparar essas duas estratégias. E uma outra coisa, também não tem, o guideline nem dá recomendações sobre as primeiras 24 horas de gestação. Ele dá essa primeira recomendação das primeiras 3 horas, 30 ml por quilo, mas depois, nas primeiras 24 horas, tem menos evidência ainda se a gente deve fazer uma estratégia mais restritiva, né, ou uma estratégia mais liberal. Porque, teoricamente, nas primeiras 24 horas, é o momento em que a gente está ressuscitando o paciente de maneira mais agressiva. E depois que ele vai para a UTI, que é uma fase mais tardia do choque, a gente vai mirar um balanço hídrico mais neutro para negativo, né? Mas isso daí é uma coisa que ainda é uma interrogação na literatura, né? Nos principais trials, os pacientes, dentro dessas primeiras 24 horas, para vocês terem noção, receberam de 7 até 13 litros dentro das primeiras 24 horas. É coisa pra caramba. Então, é uma coisa também que a gente não sabe o que fazer direito nas primeiras 24 horas. Sugestão: o que a gente faz na prática? Faça pequenas alíquotas e vá reavaliando o paciente de maneira sistemática e de maneira recorrente. Não adianta dar 1 litro e depois dali 3 horas você reavaliar o paciente. Fica perto e vê se o paciente precisa ou não de mais fluido. Né, Dudu? Sim, e aí tem uma tendência aí de diminuição do uso de fluidos ao longo do tempo da história da medicina. Tanto que o Rivers, a média, em 24 horas foi 13 litros. Aí você vai para o Process, para o Rise, já cai para 6, 7 litros. E agora, se for ver o Basics, né, que saiu agora semana passada, mas não era só choque séptico, era outro tipo de choque também, eles usavam 4 litros. Então a gente está vendo que a gente está usando menos fluidos, parece, aparentemente. Vai ter trial aí sendo publicado, mas vamos ver. Vamos para o 9, então. Pressão arterial média. Qual que é a pressão? Qual que é o nosso alvo? Então vamos lá. Para pacientes com choque séptico em vasopressores, a gente recomenda um alvo inicial de PAM de 65 milímetros de mercúrio versus alvos mais altos. Recomendação forte, qualidade moderada. E aí, Vini? Bom, esse alvo também de 65 é um outro número cabalístico que surge aí na literatura, né? Mas aqui, diferente dos 30 ml por quilo, tem mais evidência para a gente se embasar, né? Esse 65 milímetros de mercúrio aí foi baseado principalmente no ensaio clínico randomizado, que comparou 65 a 70 versus 80 a 85 de faixa de alvo pressórico para esses pacientes em choque séptico, né? E o que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que não teve muita diferença entre os grupos em quesito de mortalidade, mas teve uma redução de 10% aí em terapia renal substitutiva para aqueles pacientes com nível de PAM um pouquinho maior, né, que seria 80, 85, mas para aqueles pacientes que eram hipertensos crônicos, né? Então foi uma análise de subgrupo. Mas se você analisar o estudo como um todo, não teve diferença de mortalidade. E além disso, o grupo que a gente mirou, né, num controle maior de 80 a 85 de pressão, eles desenvolveram mais fibrilação atrial. Então, deixar a pressão mais alta não é isenta de riscos. Mas uma coisa legal desse estudo é aquele paciente que já é hipertenso crônico, talvez valha a pena a gente mirar numa meta um pouquinho maior. E tem estudo também, né, Dudu, que você pode comentar, que mirou para uma meta menor, né, de 60 a 65, para um grupo de pacientes um pouquinho diferente, que é os pacientes idosos, né? Quer falar um pouquinho, Dudu? Falo. É o 65 Trial. Acho que foi 2019. Acho que foi 2019 ou 2020. E foi no JAMA. Acho que foi em torno de 2.000 pacientes. E ele comparou 65 versus 60 milímetros de mercúrio. Obviamente, sempre quando você mira uma coisa, você erra na medicina. Então, eles ficaram um pouquinho mais altos. Quem mirou 60 ficou mais ou menos 65, 66. E quem mirou 65 foi 70 e pouco. E o que ele mostrou? Não teve diferença em nada, tá?
Não teve diferença de mortalidade. E ainda, eles fizeram uma subanálise, porque depois do sepsis-PAN, que é esse estudo que o Vini citou, todo mundo ficava com medo de deixar uma PAM de 65 em paciente que era hipertenso crônico, né? Sempre deixar um pouquinho mais alto. Então, nesse estudo, eles fizeram análise de subgrupo dos pacientes aí que eram hipertensos crônicos, e nesses idosos não teve diferença em IRA, diálise, não teve diferença. Então, acho que assim, a gente tem que ter noção que pode, o cara que é muito hipertenso crônico, a gente tem que ficar esperto, mas também não é uma coisa que a gente tem que ficar, ser religioso e falar, não, hipertenso crônico, vamos colocar um alvo mais alto. Não, porque o 65 trial, ele foi inclusive maior, apesar de ser só uma população idosa, e mostrou o outro lado da moeda. Acho que a gente pode passar para o outro, Vini. Vamos Boa, para então só para o pessoal sedimentar, 65 de alvo, acima de 65. Se for idoso, você pode relativizar, talvez deixar 60, 65. E se for um hipertenso crônico não idoso, né? Talvez deixar um pouquinho mais liberal, né? Uns 70, né? Então, isso daí a gente vai avaliando caso a caso, mas guarde 65. Caso a caso, você vê aquele cara que tem uma pressão de 220 por 100 em casa, você tá com uma PAM ali de 65, o cara tá mal perfundido, tá confuso, não tá urinando, aí talvez valha a pena deixar um pouquinho mais alto, né? Sempre avaliar caso a caso. Os estudos são populacionais, a gente tem que fazer uma medicina baseada em evidência, mas focada no paciente também, né? Exatamente, Então exatamente. vamos agora aí, porque é bem polêmico, eles mudaram bastante. 12, é o 12 aqui. 12 e 11, né? Então, o que eles falam assim? Esse não tem nem o que falar, acho que isso é fato. Para adultos, o 11, para adultos com sepse suspeita ou choque séptico, mas não confirmado de infecção, a gente recomenda a reavaliação contínua e a procura de alternativas para o diagnóstico e descontinuar os antibióticos empíricos caso alguma alternativa seja encontrada. E aí, Vini, não tem nem o que comentar, né? Sim, essa questão de a gente procurar o foco, né, da infecção, não tem nem o que falar, né? A gente tem que fazer o rastreio infeccioso tanto na história, exame físico, e também guiar nossos exames laboratoriais também para achar, e de imagem para achar o foco. E o Zoffli que adora falar isso, né? Fazer o rastreio infeccioso dos pacientes, né? O Zoffli é um dos membros também da CIM. E isso não tem nem o que falar, né, pessoal? A gente tem que procurar o foco, coletar a cultura antes de iniciar um antibiótico, e assim vai. Mas que mais, Dudu, que ele trouxe de novidade aí? Bom, então vamos lá, eles mudaram bastante coisa. Então, no Surviving Sepsis passado, eles falavam assim, para paciente com sepsis, choque séptico, a gente recomenda dar antibiótico em 1 hora, né? Aí que eles mudaram agora. Eles falam assim, para pacientes com choque séptico possível e uma alta possibilidade de infecção, né? Ou uma alta possibilidade de infecção, de sepse, a gente recomenda administrar os antibióticos em 1 hora. Recomendação forte, com qualidade de evidência baixa para choque séptico e qualidade de evidência muito baixa para sepsis sem choque. E aí, Vini? Bom, assim, a gente sabe que a administração precoce de antibióticos reduz mortalidade. É uma das intervenções, é a intervenção que mais reduz mortalidade nos pacientes com sepsis, principalmente naqueles pacientes com choque séptico. Então, a gente tem que dar esses antibióticos de maneira precoce, o mais precoce possível, de preferência em até 1 hora. E no choque séptico, a gente sabe que a recomendação é forte, né, a evidência é um pouquinho melhor. E quando a gente está falando de sepse, a gente pode dividir esses pacientes em 3 estratos, agora de acordo com o guideline. Pacientes com alta probabilidade de sepse, aquele que eu olho, tem disfunção orgânica, o cara tem uma infecção na minha cara ali, né, então não tenho dúvida que é sepse, mas ele ainda não está em choque séptico. Esse paciente, antibiótico em até 1 hora também. Agora tem aquele outro paciente em que eu fico na dúvida, em que eu tenho uma intermediária probabilidade de sepse e o cara não está em choque. E aquele outro paciente em que eu tenho um outro diagnóstico mais provável para o quadro clínico do paciente, ou seja, é uma baixa probabilidade de sepse e o cara não tem choque. Esses dois foram os pacientes que mudaram.
mais, né? Então, aquele paciente intermediário probabilidade de sepse não está em choque, a gente pode dar o antibiótico em até 3 horas. Mas por que em até 3 horas? Porque eu tenho mais tempo para procurar diagnósticos alternativos. Eu posso aguardar exames laboratoriais e, de acordo com os exames laboratoriais de imagem, se a sepse se tornar um diagnóstico menos provável, ou seja, se esses exames complementares diminuírem minha probabilidade de ser sepse, eu posso prescindir de antibiótico, ou seja, eu posso não dar o antibiótico. Isso é muito legal, né? E eu gostei dessa nova mudança. Eu achei um pouco ousada, mas eu gostei. E naqueles pacientes com baixa probabilidade de sepse, eu não vou dar antibiótico, vou procurar diagnósticos alternativos. Mas esses pacientes que ficam em cima do muro são um pouco limítrofes, né, da gente não dar antibiótico. Mas eu gostei dessa questão da gente poder esperar os exames laboratoriais para definir a questão de se eu dou ou não dou antibiótico. Mas por que esse negócio de não dar antibiótico? A gente sabe que os antibióticos estão associados com vários efeitos adversos, como, por exemplo, alergia, hipersensibilidade, podendo levar a anafilaxia, injúria renal, infecção por Clostridium, resistência antimicrobiana e assim vai. Tem muita coisa que o antibiótico pode causar, né? Farmacodermias. Então, eles não são isentos de riscos, né? Por isso, acho que da nova recomendação, porque os guidelines anteriores, eles eram muito sensíveis para a gente dar antibiótico. Então, a gente acabava dando antibiótico para muitos pacientes que não precisavam. Eu gostei dessa nova recomendação. E você, Dudu? Eu gostei. Ainda não me apetece totalmente, mas eu gostei. Porque assim, o IDSA, ele não aderiu ao Surviving Sepsis 2016, justamente por causa, uma das coisas foi por causa dessa recomendação que eles falavam, 1 hora antibiótico, né? E isso faz com que você dê antibiótico para todo mundo, porque todo mundo vai chegar ali com meio mal, você fala, puta, pode ser sepse, então vou dar antibiótico, né? E como você falou, efeitos adversos são muitos. Para vocês terem noção, tem estudo que mostra que 25% dos pacientes que tomam antibiótico, eles têm efeito adverso do antibiótico. 25%, um quarto. Então, a gente está fazendo mal para o paciente. E teve um estudo que mostrou que para pacientes que têm uma sepse possível na admissão, a gente erra em torno de 60%. Então, a gente erra muito quando é possível. Quando é alta a chance, muito alta, assim, a gente acerta, né? Por isso que ele fala, dá em 1 hora. E toda essa história aí do antibiótico precoce vem lá com. É tudo estudo retrospectivo, vem com o estudo do Kumar lá. Teve que ele basicamente mostrou que a cada hora que você demorava para dar o antibiótico aumentava a mortalidade. Mas aí, depois disso, foram sendo mesmo outros estudos retrospectivos que foram mostrando que talvez esse benefício para paciente não chocado, claro, não chocado, só com sepse, né? O benefício seja dar antibiótico das 3 às 6 primeiras horas, né? E tem mais estudo que fala assim, talvez o malefício de esperar muito comece a partir da 5ª ou 6ª hora. Então eu iria até além. Se você acha que a chance do paciente ter sepse é baixa, eu colocaria até que dá para esperar um pouquinho mais, né? Para a gente não sair dando antibiótico doidado. Agora, ele fala assim, se a infecção tá na sua cara, o cara tá cheirando a pus, tá tossindo pus, cara, aí ele pode nem estar certo. Se fosse uma pneumonia, você ia dar antibiótico de qualquer jeito, então dá antibiótico. E por que eles mudaram também esse negócio de não dar na primeira hora o paciente com sepse? Não choque sepse, falando de sepse. Teve um ensaio clínico, né? Que foi o Fantasy. Achei um ensaio clínico muito legal, cara. Foram 2.700 pacientes, foi lá na Holanda. Eles falaram, já sei, já que a gente quer ser bem rápido, vamos dar antibiótico na ambulância. Aí botaram os médicos para fazer triagem de sepse na ambulância. O cara chegava com suspeita de sepse, um grupo recebia na ambulância, o outro recebia no PS. Então, com 20 minutos ali de começou a sepse teórica, né? O paciente já ganhava antibiótico. No outro grupo, ele ia para o PS, ele era avaliado. Então, teve uma diferença ali de 1 hora, mais ou menos. Um foi com 20 minutos, o outro foi com 70, 80 minutos. E não teve diferença nenhuma de mortalidade, não teve nada. Então, por isso que eles mudaram também isso. Porque esse estudo foi publicado no Lance e mostrou isso. Bom, acho que a gente pode passar para o próximo, né? Vamos passar para um que da procalcitonina, né?
já que a gente está falando de identificar quem está infectado ou não, então ele fala assim, 16, pacientes adultos com suspeita de sepsis ou choque séptico, a gente sugere contra o uso da procalcitonina com avaliação clínica para decidir se vai entrar com antibiótico ou não, versus avaliação clínica sozinha. Recomendação fraca e qualidade de evidência muito baixa. E aí, Vini? Boa. Dudu, então, a procalcitonina é um marcador, né, para quem não sabe, inflamatório, como assim, como o PCR, só que a procalcitonina, diferente do PCR, ela tem aí um poder um pouquinho maior para detectar se a infecção é bacteriana ou não, né? Resumindo, basicamente, de maneira bem grosseira, aí, o papel da procalcitonina. E aí surgiram vários estudos avaliando, será que se eu dosar a procalcitonina para guiar minha decisão de iniciar ou não antibiótico, será que isso vai me ajudar? E aí, 3 estudos ensaio clínico randomizados compararam protocolos guiados pela procalcitonina para iniciar o antibiótico versus o cuidado habitual que não usava a procalcitonina para guiar o início do antibiótico. E esses estudos foram negativos, né, não teve diferença. E depois a meta-análise desses trials também não mostrou diferença em mortalidade nem em outros desfechos. Ou seja, não precisa gastar dinheiro pedindo procalcitonina para auxiliar na decisão de iniciar antibiótico. Além disso, isso vai fazer com que você atrase o início do seu antibiótico. Então, concordo plenamente com a recomendação desse antibiótico. Já puxando o gancho da procalcitonina, para descontinuação dos antibióticos. Então, o guideline ele fala que você pode usar a procalcitonina junto à avaliação clínica na definição do tempo de antibiótico terapia, né? Então, isso tem uma recomendação fraca e um grau de evidência aí, uma qualidade de evidência mais baixa. Quer falar um pouquinho disso daí, Dudu? Tá, vou falar. Às vezes a gente usa aqui, né? Porque eu nunca tinha usado procalcitonina no Brasil. Mas o que é procalcitonina? Procalcitonina, quando começa a baixar, e a maioria das vezes eles consideram 0,25, eles falam que você pode disparar o antibiótico. Por quê? Porque teve ensaio clínico randomizado que mostrou que não tem diferença eu continuar a terapia preconizada, por exemplo, 10 dias, ou parar antes quando está menor que 0,25. Não teve diferença nos desfechos, foi não inferior. Então, só que assim, tem um detalhe esses estudos, né? Mesmo assim, os pacientes acabavam usando antibiótico por 7 dias, né? E hoje em dia, a gente está usando até menos que isso. Então, talvez nem precise da procalcitonina também. A não ser aquele caso que também você está meio na dúvida, assim, acho que talvez te ajude. Uma coisa engraçada, vou botar lenha na fogueira aí, a respeito do 16, né? Que eles falam assim, não use a procalcitonina, né, para o diagnóstico. Mas eles falam para usar o lactato. Se você for ver o lactato, não que eu use a procalcitonina, mas o lactato tem uma sensibilidade de 66 a 83% e uma especificidade de 80%, certo? E aí, como eu falei lá em cima, tinha um likelihood ratio ali era 4 ponto alguma coisa e um likelihood rate negativo de 0,4. A procalcitonina tem uma sensibilidade de 77% e uma especificidade de 79%. Tem um likelihood rate positivo de 3,7 e um negativo de 0,29. Então, eu só acho engraçado que eles falam, você pode usar lactato, mas não pode usar procalcitonina. E os dois são meio parecidos, entendeu? Estão meio parecidos em questão de sensibilidade e Sim. especificidade. Acho que a única coisa, a vantagem do lactato também, é que você guia a terapêutica com as limitações que a gente falou, e ele é um marcador de mortalidade. Então, Eu acho que tem talvez muito tenha mais mais coisa. evidência, né, mostrando também a questão prognóstica do lactato do que. Isso. Então, assim, tem mais corpo de evidência com lactato, né? Então, acho que por isso que eles priorizaram aí a recomendação do lactato, né? E acho Questão progn- preço e disponibilidade também, né? Sim. Bom, vamos para o próximo, então. O próximo que a gente separou para vocês, galera, é o 25, beleza? Que a gente até tem assunto no Instagram, né? Que é assim, para adultos com sepsis ou choque séptico, a gente sugere a infusão prolongada de beta-lactâmicos para manutenção versus o bolos convencional. Quer falar desse ou eu falo, Vini?
Vou só falar o racional, depois você fala da questão dos estudos, né? Então, por que isso, né? Do beta-lactâmico? Tem também, já puxando o gancho para outra recomendação, que eu achei muito interessante no guideline, você otimizar as estratégias de doses de antibiótico baseando nos princípios de farmacocinética e farmacodinâmica de cada antibiótico em pacientes em sepsis ou choque séptico. Ou seja, você vai guiar, né, a maneira com que você vai prescrever o seu antibiótico de acordo com os princípios de farmacocinética e farmacodinâmica. Tem antibióticos que são tempo dependentes para ação, como por exemplo os beta-lactâmicos, então é o tempo em que ele fica acima da concentração inibitória mínima, ou seja, aquele nível no sangue em que ele, mínimo para que ele consiga inibir a atividade bacteriana. Então os beta-lactâmicos eles são dependentes do tempo em que eles se mantêm acima dessa concentração inibitória mínima, diferente dos aminoglicosídeos, em que eles são pico dependentes, ou seja, eles precisam atingir uma dose X, uma dose pico, e o pico é mais importante acima da concentração inibitória mínima do que o tempo em que ele se mantém acima dessa concentração inibitória mínima. E a vancomicina, por exemplo, ela é dependente da área sob a curva da concentração inibitória mínima, ou seja, é meio que uma junção do pico, do valor máximo, e do tempo, né? Então, cada antibiótico ele tem um perfil de farmacodinâmica e farmacocinética diferente. E o beta-lactâmico em infusão estendida, por que infusão estendida? Porque se a gente faz a infusão estendida, ele vai ficar mais tempo acima da concentração inibitória mínima. E por isso surgiram alguns estudos para avaliar se essa estratégia é eficaz ou não. Quer falar, Dudu? Posso falar. Cara, só um detalhe aí que antes que as pessoas esqueçam. Não pode ser do bolos também. Porque se eu fizer uma infusão prolongada, até chegar passar da concentração inibitória mínima, vai demorar um tempo. Lembra que a gente falou que você vai começar antibiótico, então começa logo, né? A gente teve toda a discussão do tempo aí. Se você demorar para chegar para passar da concentração inibitória mínima, não adiantou nada fazer toda aquela correria, dar 1 hora no paciente com choque séptico. Então dá Isso o aí é bolo. manutenção, né, que a gente está falando, Isso, né? manutenção. Boa. Então foram 2 meta-análises, basicamente. E o que eles fizeram? Eles compararam infusão prolongada com infusão contínua. E eles mostraram que quem teve infusão prolongada, né, teve menos mortalidade. Então, uma coisa bem importante, né? Além disso, né, aqui tem a maioria dos infectos e das farmacêuticas infecto, eles gostam, mas tem a chefe da infecta que não gosta. Mas por que a gente faz? Porque ela fala que basicamente os artigos são muito controversos e não foram muito bem feitos. Mas assim, por que não fazer? Qual que é o mal, né? Então, todos os estudos mostraram que não tem efeito adverso, quer dizer, tem efeitos adversos mínimos, o custo não muda nada, você só precisa de uma bomba de infusão, ou você pode fazer até com conta-gota mais devagar, e nada diz que é inferior. Então, tudo fala que é melhor, pode ser que não seja, pelo menos é igual, não custa nada e não traz efeitos adversos adicionais. Então, acho que assim, vale a pena fazer, certo, Vini? Certo. E Dudu, só para o pessoal entender, o que é infusão estendida? A infusão habitual, em geral, é que a gente corre os antibióticos em menos de 30 minutos, mais ou menos. Tem exceções, né? Tem alguns antibióticos que a gente não pode correr tão rápido. Mas a infusão estendida, a infusão prolongada, ela pode ser estendida ou contínua. Contínua, deixar em 24 horas correndo, ou estendida, que você pega o tempo de intervalo de cada antibiótico. Por exemplo, ceftriaxone, 1 grama de 12 em 12 horas. Então, você vai ter que infundir o tempo de infusão acima de metade da janela de tempo entre uma dose e outra. Então, se a minha janela é de 12 em 12 horas, eu vou ter que infundir a dose de ceftriaxone por pelo menos 6 horas, né, que é a metade de 12 horas. Então, isso é infusão estendida, tá? Só para o pessoal saber o conceito disso. Boa. Bom, então vamos lá. Essa aqui é importante, tá dentro dos nossos 7 Cs da sepsis, que vocês podem descobrir no nosso curso prático. Mas um dos 7 Cs é controle de foco. Então eles falam assim, ó,
Para pacientes com sepsis ou choque séptico, a gente recomenda identificação rápida ou exclusão de diagnósticos anatômicos específicos de infecção que requerem algum controle emergencial do foco, né? Então, por exemplo, quem tem um apendicite, está em choque séptico, tem que arrancar o apêndice fora. Quem está com um catéter saindo pus, arrancar o catéter fora. E assim vai, controlar o foco, né? Bom, acho que nem tem muito o que falar. Só tem uma coisa aí que sempre dá briga, né? O clínico, o emergencista, o intensivista versus o cirurgião. Porque aí vai o cara, tá chocado, e aí você chama o cirurgião, ele fala, não, tá muito instável para eu operar, né? Então, como que a gente faz, né? Primeiro, tenta estabilizar o paciente, né? O que eles recomendam? Mais ou menos umas 6 horas, né? 6 a 12 horas. Não conseguiu estabilizar o paciente em 12 horas, aí é risco versus benefício. O foco está tão descontrolado que ele vai ter que ir para a mesa. Agora, você conseguiu estabilizar entre 6 a 12 horas, melhor, porque ele vai estável para a cirurgia. Porque não adianta, depois de 12 horas, que eu estou tentando estabilizar, né? Não adianta eu ficar tentando, eu não vou conseguir, porque já mostrou que é uma infecção refratária ali, eu preciso abordar. Certo, Vini? Alguma Certo. coisa a mais? Não, Dudu, controle de foco é super importante. Nunca vai ter um estudo comparando controle de foco versus não controle de foco, né? Nem passa pelo comitê de ética. Então temos que controlar. E puxando esse gancho do controle de foco, tem uma outra recomendação que é da duração de antibióticos. Para aqueles pacientes com diagnóstico de sepsis, choque séptico, que já tem o foco controlado, a gente tem que dar preferência a esquemas mais curtos de antibióticos, né? E aí aquele negócio que você falou da procalcitonia, nesse cenário a procalcitonia não vai ajudar muito, porque a gente vai fazer esquema mais curto, e aí a procalcitonia ajudaria só naqueles casos que a gente fica mais na dúvida se estende ou não o tempo de antibiótico, né? E essa recomendação é uma recomendação fraca, com uma qualidade de evidência muito baixa. AVC. Isso vem de dados aí de ensaios clínicos randomizados, cuja metodologia não é muito boa, mas tem mais evidência aí para pneumonia, bacteremia, infecção intraabdominal e infecção trato urinário. E aí esses ensaios aí compararam tempo de antibióticos aí um pouco menores versus tempos um pouquinho maiores, né? E aí mostraram que não tem muita diferença. Então, por exemplo, a gente pode muito bem tratar uma pneumonia por 5 dias, pode muito bem tratar uma bacteremia por 5 a 7 dias, uma infecção intraabdominal por 5 a 8 dias e até uma infecção do trato urinário por 5 dias. Não precisa ser aqueles tempos maiores. Lógico, se o paciente estiver mais complicado, um paciente mais grave, que não está melhorando, a gente vai prolongar o tempo de antibiótico. Perfeito, Vini. Vamos pular para a próxima parte, que chama de manejo hemodinâmico. Então, 32 e 33, a gente já fala aqui, ó. Para paciente com sepsis ou choque séptico, a gente recomenda os de cristalóides como primeira linha de fluidos para a excitação. Forte recomendação, qualidade moderada. E eles falam, dentre os cristalóides, a gente sugere os balanceados em vez do soro fisiológico. Fraca recomendação, qualidade baixa. E aí, Vini, o que você pode falar para a gente? Beleza, então assim, cristalóides como primeira opção. Já tem vários estudos comparando com outros fluidos, como START, gelatina, que não é para utilizar de jeito nenhum, né? Já mostrou que os cristalóides são superiores. Em comparação à albumina, não tem diferença, só que a albumina é mais cara, né? Então a gente acaba utilizando o cristalóide como primeira opção. Já agora, a comparação de soro fisiológico versus soluções balanceadas é outra discussão, né? Por que utilizar soluções balanceadas e não soro fisiológico, né? Por que temos essa discussão? A gente sabe que o soro fisiológico ele não é tão fisiológico assim. Ele tem excesso de cloro, pode causar uma acidose metabólica hiperclorêmica, pode causar vasoconstrição renal, aumentar a secreção de citocina. Então, assim, o soro fisiológico ele não é tão bom quanto parece. Então, foram sendo desenvolvidas algumas soluções balanceadas que são mais similares ao que a gente tem a composição do nosso plasma. Então, a gente tem o Ringer lactato, tem o plasma light, que são outras soluções
que são mais parecidas com o que a gente tem no nosso plasma. E aí tem alguns estudos que compararam, né, o uso de soro fisiológico versus as soluções balanceadas. Tem o Split, o Salt, o Smart. Você quer falar um pouquinho desses ensaios, Dudu? E, e tem também, né, o Basics, que saiu agora, né? O professor Fernando que publicou. Isso. E o Luciano Azevedo, né, da USP. Isso. Vamos lá. O Split era pacientes que vinham para UTI, mas a maioria era cirúrgico. Mas assim, ele comparou os dois e não mostrou benefício de nenhum sobre o outro. Então foi igual. Aí depois veio o Smart e o Salt D. A gente até tem um podcast disso que eu discuto com o outro Fernando, lá assistente do HC. E tem post também, né? Tem post também. Então o Smart foi na UTI, que a gente chama de Smart ICU. E o Salt foi no departamento de emergência, que é o ED, né? E eles viram uma coisa chamada MAKE, que é igual o MACE, que é o Major Cardiac Event, e o MAKE é o Kidney, né? Então, eles viram o quê? Insuficiência renal, mortalidade e diálise. E no Smart ICU, né, que foi lá um estudo aqui nos Estados Unidos, no Vanderbilt, eles viram que entre 15 mil pacientes, 8 mil mais ou menos em cada grupo, 7.500, teve menos MAKE, que era um desfecho composto de mortalidade, IRA e diálise, né? E o NNT, mais ou menos, não lembro aqui de cabeça, mas acho que era 86, 99 ou 100 e pouco. E o SALT-D, ele também mostrou isso, só que o MAKE, nesse caso, é uma análise subgrupo, né? Ou a análise primária é tempo de hospitalização, né? Então, mas de qualquer forma, esses estudos mostraram que não faz mal usar cristalóide balanceado, como o Ringer lactato, que foi o principal fluido usado nesses estudos, mas e pode ter um benefício. E aí agora saiu o Basics, que eu vou discutir com o Vitor, já tem até podcast gravado, a gente vai publicar depois. Mas o Basics mostrou que não faz diferença. Foram 10.500 pacientes na UTI aqui do Brasil, 70 e poucas, e não teve diferença entre plasma light e soro fisiológico. Então, o que eu acho? Quando eles estavam fazendo isso aqui, né, eles não tinham publicado ainda o Basics, né? Então, eles não sabiam do Basics. Mas, de qualquer forma, na dúvida, usa o Ringer lactato, mas sempre pense assim, no que tem o Ringer lactato dentro, tomar cuidado com o que, beleza? Exceto nos pacientes com TCE. Porque mesmo o Basics mostrou que pacientes com TCE, eles vão pior, né? O que se você usar balanceado, porque você tem que ter uma osmolaridade um pouco mais alta. E aí a gente já fala do próximo, que é a albumina, né? Que é o 34, que eles falam assim, para adultos com sepsis ou choque séptico, a gente sugere usar albumina em pacientes que receberam altos volumes de cristalóide. Então, basicamente, a ideia disso é você diminuir o volume, porque pelo estudo FACT, né, principalmente os pacientes com SARA, uma medida restritiva talvez seja melhor, ainda mais nas fases pós-iniciais, né, na fase mais de estabilização do paciente, que é lá pelo segundo, terceiro dia. Só que assim, eles falam isso para você reduzir, mas o estudo Albius, que foi o principal estudo em sepse, que ele usou albumina 20% com cristalóide versus só cristalóide, não mostrou diferença nenhuma, né? E também teve estudo SAFE, que é análise de subgrupo. Talvez os pacientes com sepse terão benefício. Então, acho que de forma geral, a albumina é cara. Acho que isso aqui, talvez em país rico, faça sentido, né? Talvez faça sentido assim, com várias vírgulas aí. Mas no Brasil, que a albumina é muito cara, para mim não faz sentido nenhum. E você, Vini? Não, também acho que não. E muita gente pergunta também: e se o paciente tiver em sepse e foi hepatopata? Vale a pena eu fazer ressuscitação volêmica com albumina nesse contexto? O Surviving Sepsis Campaign não fala nada de albumina nesse cenário, né? Mas a gente já sabe que tem alguns estudos aí nesses pacientes hepatopatas mostrando que não tem muita diferença você fazer a ressuscitação volêmica com albumina versus cristalóide, desde que o paciente não tenha uma indicação clara de albumina, né? Perfeito. O paciente hepatopata que tem indicação de albumina, por exemplo, aquele paciente com uma PBE, que você tem que fazer profilaxia para síndrome hepatorrenal,
aquele paciente que você tirou bastante líquido ali da paracentese, acima de 5 litros, você precisa também repor albumina. Aquele paciente que está com injúria renal aguda, você quer fazer o diagnóstico ali de síndrome hepatorrenal, ou aquele paciente com hepatorenal, você tem que dar albumina, né? Então, nesses pacientes hepatopatas, nesses cenários, você vai dar albumina. Agora, aquele hepatopata que não tem nenhum desses cenários que eu falei, você pode fazer a ressuscitação volêmica com cristalóide ou albumina, não faz diferença. Boa. Mas eu concordo, aqui no Brasil, eu acho que essa recomendação aí acaba perdendo um pouco de força por conta do cenário econômico, né? E disponibilidade. E quem quiser ler o estudo da albumina, chama ATAIDE, foi publicado esse ano, acho, começo desse ano, ele justamente comparou isso. Usar albumina versus cristalóide em pacientes que precisam de fluido e são cirróticos. E estão com uma albumina menor que, acho que é menor que 3, se não me engano. Bom, então vamos para o próximo. Agora é um que a gente vai falar só não, tá? Não faça isso. Porque não quero que vocês fiquem com mais nada na cabeça, além de que não usem amidos. Então, paciente com sepse ou choque séptico, a gente recomenda contra o uso de amidos para a ressuscitação. 35. Recomendação forte e alta qualidade. Então, não usem, galera. Não usem amido, tá? Para não queimar o rim do seu paciente e até poder matar ele. Vamos para o próximo. Vamos entrar na parte das drogas vasativas. 37. Pacientes com choque séptico, a gente recomenda o uso de norepinefrina como primeira linha em relação aos outros vasopressores. Recomendação forte. E aí cada vasopressor tem uma qualidade de evidência. E aí, Vini, fala aí. Dudu, nesse documento aí do Survival Service Campaign, não teve muita diferença aí em relação ao anterior quanto às drogas vasoativas. Ele continua colocando a norepinefrina como primeira opção, mas ele fala, se indisponível, você pode usar a dopamina ou epinefrina como primeira opção, né? E isso é um detalhe interessante. Quando eu tinha me formado, né, era recém-formado, eu já trabalhei em lugar que não tinha nora. Acabei tendo que ligar uma dopa para o paciente. Mas, enfim, isso é bom saber também. Se você não tiver a nora, usa dopa ou epinefrina, mas ele encoraja todos os lugares a terem norepinefrina, né? E as evidências em relação à superioridade da nora em relação às outras drogas são diversas. Eu acho que nem vale a pena a gente destrinchar os estudos aqui disso, mas é a primeira opção. E aí, se o paciente tiver com uma PAM abaixo de 65 e a nora em ascensão, ele sugere valor de nora acima de 0,25 a 0,5 microgramas quilo minuto, vale a pena a gente associar a vasopressina, né? E a vasopressina em associação à norepinefrina seria uma recomendação fraca com uma evidência de qualidade moderada, né? E uma coisa interessante é que ele fala que vale a pena, né, a gente tentar iniciar a vasopressina de maneira mais precoce nesses pacientes, porque a vasopressina ela age com um mecanismo diferente da norepinefrina. A norepinefrina ela tem ação alfa-1 principalmente, mas também um pouquinho de beta-1, mas principalmente alfa-1, e a vasopressina age em outro receptor diferente, né, que são os receptores V1, né. Então, se a gente está utilizando a norepinefrina, a gente não vai usar outra droga que age no mesmo receptor, como, por exemplo, a epinefrina. Então, vale a pena a gente utilizar a vasopressina. E, assim, muitas vezes, a gente não precisa esperar ultrapassar o 0,5 micrograma quilo minuto. A tendência atual é a gente associar a vasopressina já quando a nora estiver passando de 0,25, 0,3, né? Então, isso é uma recomendação também que eles colocaram aí no texto, né? E se não estiver funcionando com a vasopressina, você pode associar a epinefrina como terceira droga, né? Quer falar um pouquinho das evidências, Dudu, de maneira mais breve? Então, vou ser bem breve aqui. Nora versus Dopa, teve estudo SOAP, teve uma tendência a melhor sobrevida no paciente com Nora, com o P de 0,07, que diminui em 4%, mas não foi significativo. E os pacientes que tiveram Dopa tiveram mais arritmias, tá? Arritmias graves. Na meta-análise que veio depois, teve aumento de mortalidade e uso de Dopa, tá?
Em relação à vasopressina, acredita-se que pode ser, né? Pode ser, pelo estudo VEST e o VANISH, pode ser que a vaso diminua a incidência de insuficiência renal aguda, tá? E diálise, tá? Mas foi só uma tendência no estudo VANISH, sem significância estatística. E a dose, assim, uma coisa mais prática, né? Dose da vaso, a gente vai geralmente até 0,04, dificilmente vai até 0,06, tá? E no Brasil a gente titula. Eu lembro que eu titulava. Aqui nos Estados Unidos eles só ligam e desligam, né? Como é que vocês fazem no Encore aí? Dudu, a gente costuma titular, cara, mas eu já vi também algumas UTIs aqui já ligar a dose plena, né? O Surviving Sepsis, ele coloca como prática, assim, você colocar já a dose plena, né? Ligar ou desligar. Não existe dose intermediária, né? Mas, assim, não está errado também você titular a vasopressina. Mas aqui você vai considerar associar a terceira droga quando a vaso já estiver em dose plena, né? A gente tem dose máxima de vaso, né? E diferente da dose da norepinefrina que não tem dose máxima, né? Na vaso a gente fala de dose máxima. Então, eu já vi diferente, Dudu, tanto pessoas titularem a vasopressina como ligar e desligar, né? Mas, em geral, assim, nas UTIs daqui, a gente liga uma dose pequena, depois já chega na dose máxima rapidinho. Então, titula. Tem que tomar cuidado que dose alta, né? Leva a isquemia mesentérica, isquemia cardíaca, perde os dedos, isquemia digital, né? E um truque ali da epinefrina, da adrena, né? Coisa que eu aprendi com o tempo, né? Então, para quem não sabe, ele é beta-2 agonista, então o paciente está lá começando a ter uma insuficiência cardíaca pela sepsis, que o William vai falar mais para frente, talvez a adrena seja uma boa. Só cuidado. Cara, faz uma acidose. Como eu falei, tem um estímulo beta-2 agonista no músculo que produz ácido lático e faz uma acidose, né? E às vezes, se o paciente tem insuficiência renal, insuficiência hepática, às vezes fica difícil controlar essa acidose. Você perde o lactato como guia terapêutico também, né? E teve até um estudo, foi meio ruim, acho que foi no Intensive Care Medicine, que comparou Nora versus EP. Foi um estudo chamado CAT, de gato, né, em inglês. Não teve diferença em nada. Foi igual para PAM, para mortalidade, 28 e 90 dias. Vamos agora para a Dobuta, né? O paciente está com choque séptico. Ele pode ter insuficiência cardíaca, Vini? Lógico. Então, assim, a gente pode ver. Tem dois perfis que eu gosto de comparar. Aquele paciente que tem insuficiência cardíaca de base e aí ele chega infectado, né? Então, esse paciente muito frequentemente faz um choque misto, um choque cardiogênico com sepse, e esse cara vai precisar de dobuta e nora, né? Agora, tem um outro paciente que é aquele que não tem insuficiência cardíaca de base, mas ele tem sepse e ele vai fazer depois uma disfunção miocárdica relacionada à sepse, devido à descarga de citocina, inflamação do miocárdio, e leva à disfunção. Só que isso é uma coisa mais tardia, quando o paciente já está lá na UTI, não é uma coisa na sala de emergência, né? Que a gente vai ter que se preocupar na sala de emergência. E aí, assim, como que a gente suspeita desses pacientes que têm disfunção miocárdica relacionada à sepsis ou um paciente que está com uma insuficiência cardíaca já de base que agudizou devido à sepsis? Então, é aquele paciente que já está ressuscitado volemicamente, já está com droga vasoativa com nora e uma PAM boa acima de 65, mas ele mantém sinais de hipoperfusão, né? Ele tem uma SpO2 baixa, tem um tempo de enchimento prolongado, tem moto, tem score, lactato está alto, ou seja, ele está hipoperfundido. Então, esse paciente provavelmente tem uma disfunção cardíaca associada. A gente recomenda fortemente fazer um eco nessa situação para confirmar mesmo a disfunção cardíaca. E nesse cenário a gente pode associar a dobuta ou trocar a norepinefrina por epinefrina, porque a epinefrina ela tem uma ação beta-1 mais importante que a nora e funciona também, além de funcionar como um vasoconstritor, ela funciona também como um inotrópico. Agora, se a gente opta por dobuta, que é a conduta mais comum, a dobuta ela tem uma ação vasodilatadora. Então, o ideal é a gente associar a dobuta com a norepinefrina. E
eles colocaram uma recomendação nova que é não utilizar a levosimendan, que é um tipo de inotrópico, que é um sensibilizador do cálcio, porque já tem alguns ensaios clínicos randomizados e que já mostrando que a levosimendan, né, comparado com outros inotrópicos, não impactou em mortalidade. Então tem uma meta-análise de 3 ensaios clínicos randomizados mostrando isso, mas tem um outro trial, que é o trial Leopards, um nome interessante, né? Mostrando que, comparando a levosimendan com outros agentes inotrópicos, a levosimendan foi associada com uma menor probabilidade de desmame, de ventilação mecânica e maior risco de taquiarritmias supraventriculares. Então, não vale a pena a gente associar a levosimendan. Então, se for associar algum inotrópico na sepse, dobuta ou trocar a nora por epinefrina. Boa. Então vamos uma que eu gosto bastante, que a gente ensina no nosso curso também, que é nova. E a gente já falava disso, né? Então, pacientes com choque séptico, 44. A gente sugere começar vasopressores perifericamente para manter a PAM do que esperar até você ter um acesso venoso central. Então, recomendação fraca e baseada em evidência muito baixa. Bom, então vamos lá. Você fala ou eu falo, Vini? Pode falar. Então, bom. O que a gente já sabe hoje em dia, né? Estudos retrospectivos, mas é seguro administrar vasopressor em acesso periférico. Se você for ver, tem muito estudo retrospectivo, a maioria dele raramente tem algum evento isquêmico, né? Raramente tem. E se tem evento isquêmico, primeiro, para a nora você tem antagonista, né? Fentolamina, e raramente acontece isquemia. Você nem precisa, né, dar antídoto. Então, teve um estudo que 3,4% dos pacientes tiveram extravasamento de nora. Nenhum teve isquemia e nenhum precisou de tratamento, né? E a gente sabe que 85% dos extravasamentos ocorrem quando é distal à fossa cubital. Então, você tem um acesso bom, calibroso, acima da fossa cubital, proximal, começa no periférico, não vai ficar enrolando, né? Não vai deixar o paciente chocado. A gente sabe que paciente chocado por mais de 1, 2 horas, a mortalidade dele aumenta muito, né? E, recentemente, teve um ECT, um ensaio randomizado, que é o Sensor. Então, o que eles fazem? Eles começaram precocemente o vasopressor, né? Antes de completar aqueles 30 ml por quilo. Então, o que eles viram? Menor tempo para controle do choque, então você controla antes. Acho que teve 100 minutos de diferença, mais ou menos. E teve uma tendência de menor mortalidade, tá? O estudo não, o objetivo primário do estudo não era isso. Era mais um estudo meio que para você avaliar se era possível ou não de realização. E os pacientes tiveram menos arritmias e menos edema agudo de pulmão, porque você dava menos volume, porque você chegava na PM mais rápido. Então, acho que de acesso periférico é isso, Vini. Tem alguma coisa a acrescentar? Assim, o tempo-chave não tem, mas eles recomendam no guideline abaixo de 6 horas você manter o tempo limite para você manter a droga correndo no acesso periférico. Isso baseado numa revisão sistemática do Critical Care. Mas assim, a gente vê na prática, e tem estudos também observacionais mostrando segurança em deixar essa droga por tempos maiores, 24, 48 horas. Então, assim, a grande mensagem é não precisa correr para pegar um central, né? Você tem que iniciar logo no periférico e depois você pega o central com segurança. Então a mensagem é essa. Acho que a próxima recomendação, Dudu, é corticoide no choque séptico, né? Com vasopressores em ascensão. Então a gente inicia o corticoide nesse cenário, quando a gente tem um choque séptico que não está respondendo à droga vasoativa. Por quê? A gente sabe que na sepse a gente tem uma insuficiência adrenal relativa, ou seja, o estado de choque ele exige do organismo muito corticoide para manter a pressão, né? O corticoide ele tem um efeito mineralocorticoide, né? Em que ele vai puxar mais sódio, vai aumentar a pressão intracapilar e
quando a gente está num contexto em que a demanda do organismo está muito alta, o organismo vai liberando muito corticoide e isso vai levar a uma insuficiência adrenal relativa. Então é por isso que surgiu o racional de dar o corticoide. E aí os principais estudos avaliaram a dose de 200 miligramas por dia. E você pode dar a hidrocortisona, né, tanto em infusão contínua quanto numa infusão de 50 miligramas a cada 6 horas, que eu acho mais prático, né? E aí quando que você vai iniciar o corticoide? Esse início do corticoide varia muito de estudo para estudo. Tem 3 estudos principais, que é o adrenal, a PROTS, e também o Vanish usou também corticoide, né? Em um dos braços do Vanish, comparou corticoterapia, né? E aí, assim, a indicação para iniciar o corticoide varia em cada um desses estudos. O guideline do Survival Sepsis Campaign fez? Meio que juntou, fez um mix aí desses estudos para tecer uma recomendação. Eles recomendam iniciar o corticoide quando a norepinefrina ou a epinefrina passarem de 0,4 microgramas quilom-minutos após pelo menos 4 horas do início da droga vasoativa. Então, é uma recomendação fraca, com uma qualidade de evidência aí moderada. Boa. Só tem adicionar uma coisa, que eu não sei se você leu, não fala nada de fluorocortisona, né? Porque Não, é um dos estudos, né, que avaliou a hidrocortisona, a fluorocortisona junto, né? Mas é um estudo bem ruim, né, Dudu? foi o estudo do Ananis, acho que o Adrenal também usou, mas não, o Adrenal não usou, foi acho que o Approaches do Anani, se não me engano, mas teria uma ideia ali de que a 11-beta-hidroxiesteroide desnitrogenase tipo 2, ela fica tipo com a expressão aumentada na sepse e ela inativa o cortisol, né? Então você teria que usar flúor porque ela foge dessa enzima, ela não é afetada por essa enzima e aí ela consegue ativar o receptor mineral corticoide, né? E teve até uma discussão, uma briga entre o Anani, que é um cara que estuda muito corticoide na sepse, com a Greta Vandenberg, que não é a Greta lá do ambiente, é a Greta do Nice Sugar, que eles ficaram discutindo no New England. Tem vários posts, tipo cartas, né, ao editor, deles discutindo isso. Quem tiver interesse, é bem legal de ler. Mas ninguém sabe se funciona. No final a gente usa hidrocortisona. Bom, vamos pular para o 61, né? Que fala de transfusão sanguínea. Porque, não sei se vocês lembram lá do. Quem é velha guarda lembra do Rivers, que falava para ter hemoglobina maior que 10, né? E aí, o que eles falam aqui? Para adultos com sepsis ou choque séptico, a gente recomenda o uso restritivo, 7 gramas por decilitro, acima do liberal, que seria maior de 10. Recomendação forte e evidência moderada. Então, isso é baseado no TRIX e no TRIS. 2 ensaios clínicos. O TRIX foi para paciente crítico e o TRIS foi para paciente séptico, né? Que comparou 7,10 e 7,9 de alvo de hemoglobina. E o que eles revelaram? Ambos. Menor uso de hemocomponentes, coisa que falta, né, hoje em dia. E tendência a melhores desfechos. Tendência. Então, menor mortalidade, tendência a tempo de UTI, reação à transfusão. Da transfusão não é tipo da de pirona, né? Da transfusão tá cheio de efeito adverso. 1 a cada 100 pacientes, por exemplo, tem TACO, né? Que é sobrecarga volêmica por conta de transfusão. Vamos agora para o 60. Fala aí. Só finalizando. Isso não mudou, então, o guideline anterior. A gente tem que manter um HB acima de 7 para esses pacientes em sepsis ou choque séptico. Só lembrando que saiu um novo trial, TRICOP Trial, que avaliou pacientes em choque séptico e oncológicos, né? E comparando uma estratégia de manter a HB acima de 9 versus HB acima de 7, e não teve mudança aí nos desfechos primários, só que nos desfechos secundários, avaliando mortalidade em 90 dias, teve um favorecimento aí na estratégia mais liberal, ou seja, manter um HB acima de 9, para esse subtipo de pacientes específicos, que são os pacientes oncológicos. Então, talvez, nesses pacientes, manter um nível de HB aí um pouquinho mais alto. Tá?
tá? E agora tem outras coisas que não funcionam, né? Que a gente nem precisa discutir. Imunoglobulina, vitamina C, essas coisas nem adianta dar para o paciente. E nem vamos perder tempo discutindo também essas terapias aí para os pacientes em sepsis ou choque séptico, né, Dudu? Mas vamos pular para o bicarbonato, né? Bicarbonato, não vale a pena a gente utilizar o bicarbonato na acidose metabólica por hiperlactatemia, sem disfunção renal, né? Porque antes recomendava-se utilizar a acidose metabólica com o princípio de reduzir a dose de vasopressores e melhorar a hemodinâmica, porque tem um racional aí da acidose metabólica piorar, né, a resposta dos vasopressores, né? Então, o racional de dar bicarbonato nessa situação seria melhorar aí a resposta dos vasopressores. Mas já tem estudo comparando aí essa estratégia e não teve diferença. Então, se a gente tem acidose metabólica na sepse sem disfunção renal, não dar bicarbonato. Agora, se a gente tem uma acidose metabólica com pH abaixo de 7,2 em paciente com injúria renal aguda, principalmente aqueles mais graves, né, aqui em 2 ou 3, né, que são pacientes mais graves, tem um estudo, um ensaio clínico randomizado, que é o BICAR-ICU, que mostrou aí melhores desfechos nesse subgrupo de pacientes, né? Foi uma análise de subgrupo, né, mostrando aí que esses pacientes vão melhor aí com bicarbonato. É uma recomendação fraca, com uma qualidade de evidência baixa, mas a gente acaba fazendo bicarbonato nessa situação. O que mais, Dudu? Só fazendo mais alguns highlights aí de alguns pontos importantes, que a gente já falou de quase tudo aí de importante no guideline. O que mais que você quer pontuar? Não esquecer das profilaxias. Exato. Não esquecer da enoxaparina, ou heparina, o que quer que seja. Inibidor de monte de prótons. É meio controverso, mas também talvez não faça muito mal. Então, se o paciente tem muito risco, você pode dar. E acho que é isso, né, Vini? Acho que sim. E para os pacientes com disfunção renal, pessoal, é uma longa discussão isso, né? Mas aqueles que evoluem com piora aguda da função renal, não tentar fazer diálise precoce, né? Sempre se guiar aí pelas urgências dialíticas para dialisar o paciente ou não. Já tem alguns estudos, vários estudos comparando isso, mas as evidências maiores hoje em dia apontam para não favorecer a diálise precoce e sim procurar sinais de urgência dialítica para indicar diálise, né? E tem várias outras recomendações também em ventilação mecânica, tal, que a gente não vai entrar no mérito, vale a pena depois a gente fazer só um podcast de SARA. Mas eu acho que é isso, né, Dudu? O que mais você queria falar? Mais alguma pontuação? Acho que é isso, Vini. Vamos finalizar que o pessoal deve estar cheio de informação na cabeça, não entra mais nada. Então, pessoal, vamos finalizar aqui. A gente colocou um resumão ali, né, para vocês. E o resumo tá lá. Se você esqueceu alguma coisa, salva aquele post e usa no plantão. Isso aí, tá lá no Instagram, pessoal. Só seguir lá no Instagram, @emergênciasim. E qualquer dúvida, mande pra gente pelo Instagram ou também pelo nosso YouTube, tá bom? Até a próxima. Um abraço.